Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo quero fazer uma indicação de um livro excelente para vocês. É um livro que vale para entretenimento, para refletir sobre a área penal, mas antes eu quero fazer um pedido. Como já perceberam, esse é um novo formato de vídeo. É um formato em que apresento aqui ao redor o meu site eviniciustalon.com. E com isso eu pretendo deixar para vocês na tela alguns trechos, como neste caso em que eu deixarei um trecho do livro. Em outros casos que eu colocarei ementas, colocarei trechos de votos, citações da doutrina, enfim. Nesse formato aqui, não sei se vocês acham interessante, já vamos chegar nessa parte, mas nesse formato eu posso aparecer aqui de um lado e do outro lado vocês estão vendo alguns conteúdos que estão no site. É óbvio que eu não vou aqui repetir o que eu já coloquei no site, mas sim dar uma nova visão ou comentar um pouco mais. Então, se vocês aprovarem, eu quero a opinião de vocês, se vocês aprovarem, eu farei mais vídeos nesse formato. Pego alguns vídeos, alguns textos, algumas notícias, alguns julgados, ementas que eu coloquei lá no meu site, eviniciustalon.com, coloco aqui à disposição de vocês e deste lado eu gravo o vídeo comentando. Assim, creio que eu posso fazer um pouco mais de conteúdo. Algumas pessoas pediram para voltar com os vídeos diários, enfim. Algumas pessoas falaram que às vezes é ruim quando só eu estou no vídeo, porque é bom que tenha algum tipo de slide, alguma coisa para acompanhar o conteúdo. E outras pessoas falaram que também não é bom que apareça só o slide, o texto, porque é ideal que eu esteja aparecendo junto para que vocês possam ver as expressões, ter o contato visual. Então eu deixo esse pedido aqui para vocês. Comentem, por favor, aqui nos comentários deste vídeo ou no meu site, enfim, falando o que vocês acharam desse formato. Se vale a pena fazer novos vídeos ou se vocês preferem apenas os slides aparecendo ou apenas colocar a minha cara aqui falando para vocês, apenas o vídeo, enfim. E aí, conforme a opinião de vocês, eu farei mais ou menos vídeos neste formato aqui e das próximas vezes eu colocarei desse lado aqui os textos, eu colocarei ementas, por exemplo, julgados sobre o princípio da insignificância. Aí eu boto um julgado ali, que tem vários lá no meu site, e deste lado eu comento o que eu considero aquele julgado, qual é a importância, se vale a pena citar, se não vale, enfim. Pois bem, agora vamos entrar no conteúdo deste vídeo, As Duas Faces do Gueto. Esse é um livro muito interessante, eu vou deixar à disposição de vocês o link para que vocês acessem lá no meu site essa página que está aparecendo aí, estará na descrição do vídeo. Mas esse livro que está até aqui, é um livro que vai aparecer aqui espelhado, mas é o livro As Duas Faces do Gueto, da editora Boitempo Editorial. E o nome do autor vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo exatamente aqui, nessa direção. O sobrenome não tem dúvida, é Vaquante. Alguns falam Vaquante, outros Vaquante, mas é mais ou menos isso, não tem muita divergência. Agora, o primeiro nome, eu sempre falei Loic Vaquante. Mas eu vi em vários vídeos recentes que lá fora citam como Loic Vaquante. Então eu até já tinha visto alguns autores brasileiros falando também Loic Vaquante. De qualquer forma, pelo que eu vi, principalmente se vocês pesquisarem aqui no YouTube, colocarem o nome dele, vai aparecer uma palestra na primeira ou na segunda, no segundo resultado dessa pesquisa, uma palestra que ele fez bem interessante, duas palestras na verdade, logo em cima, e ele foi apresentado sendo Loic Vaquante. Então, vamos adotar esse nome. É um autor que tem vários livros interessantes. Ele já falou sobre a tolerância zero, ele fala bastante sobre a tolerância zero em outros livros, principalmente um livro que está por aqui. Aqui, vamos pegar ele que aí já fica mais fácil. É o livro As Prisões da Miséria. As Prisões da Miséria, da editora Zahar. Esse livro aqui é bem interessante, foi o primeiro livro que eu li dele, eu li para o meu TCC na faculdade, achei muito bom e principalmente a forma como ele escreve.
E depois que eu li esse primeiro livro, eu pensei, logo na faculdade, bom, quando eu tiver tempo eu vou ler um pouco mais as obras do Loic Wacquant. Então comprei esse livro aqui, que na verdade eu tratei como entretenimento. É ótimo como entretenimento para você, naquele momento de cansaço, que você quer ler uma coisa um pouco mais tranquila, recomendo este livro aqui. E também o outro livro dele, que está aqui atrás, que é O Punir os Pobres, tá? Aqui, Punir os Pobres. Esse livro aqui da editora Revan. Então são vários livros que ele tem. Esse daqui eu ainda não terminei de ler, falta um pouquinho de nada, mas os outros dois que eu mencionei já li integralmente. E esse livro aqui, que é o nosso objeto de trabalho agora, As Duas Faces do Gueto, é muito interessante para entender o que ele fala sobre a pobreza, sobre como isso pode influenciar no direito penal, como algumas pessoas vão entrando numa situação de aparentemente não ter uma outra opção. A opção do crime passa a ser uma realidade, passa a ter ofertas, passa a ver essa opção como um lugar em que não terá preconceito atuando lá dentro daquele ambiente de crimes, assim como terá uma oportunidade de ganhar a vida. E para muitos isso é um grande absurdo. Se você, assim como eu, não passou por uma situação de extrema pobreza, não teve dificuldades extremas, passar fome e tal, é difícil pensar nesse tipo de coisa. A gente tem que lembrar que toda a nossa compreensão é feita pela tradição que temos. Isso daí Gadamer já falava muito bem, foi meu tema da dissertação no mestrado, eu escrevi um livro sobre isso também. E quando Gadamer falava sobre isso, ele queria dizer que nós estamos sujeitos a nossos preconceitos. Não preconceito apenas naquele sentido pejorativo, mas também o preconceito necessário para toda e qualquer compreensão. Ou seja, eu tenho que entender, eu tenho que ter juízos prévios sobre algumas coisas. Por exemplo, o que eu estou gravando aqui? Estou gravando um vídeo. Vocês sabem que isso é um vídeo porque vocês já sabem o que é um vídeo. É a mesma coisa. Se eu peço a alguém traga a cadeira, a pessoa já sabe o que é cadeira. Não preciso a cada momento começar do zero dizendo traga uma cadeira que é uma coisa feita de madeira com 4 pés, pés significam tal coisa, madeira significa tal coisa. Eu não tenho que fazer essa explicação toda. E a mesma coisa diz respeito à nossa compreensão do mundo. Você compreende o mundo pelo que você já viu do mundo. E por isso, alguns têm dificuldade de entender isso daqui. Eu confesso que eu tive dificuldade inicial, não concordo integralmente com a obra do Loic Wacquant, mas vale a pena ler para refletir. Quando se fala, por exemplo, em políticas públicas para evitar a prática de crimes, alguns vão levar para um lado pejorativo. Ah, mas quer dizer que somente pobre pratica crime? Não, e a Lava Jato apurou vários crimes de pessoas com enorme poder aquisitivo, bilionários. Então não é isso, não significa que apenas pobres praticam crime ou se é pobre vai praticar crime. São duas falácias. Se é pobre não necessariamente vai praticar crime e a maioria não pratica. Não significa também que só pobre pratica crime, porque há pessoas de todos os poderes aquisitivos praticando crimes também. A chamada criminalidade econômica, criminalidade política, crimes de funcionários públicos que às vezes ganham o teto do funcionalismo, enfim, temos crimes praticados por todas as pessoas. O que essa obra nos ajuda é a pensar qual é a situação, muitas vezes, em que poderá ser aplicada, ele não usa esse termo, mas eu estou trazendo aqui, poderá ser aplicada a coculpabilidade, ou seja, não sei se você já estudou isso, mas a coculpabilidade seria uma defesa de divisão da responsabilidade penal entre o indivíduo que praticou o crime e e a sociedade, enfim, e o Estado, porque eles não deram oportunidade a ele. No caso da reincidência, por exemplo, poderíamos pensar no indivíduo que praticou um crime, foi condenado, foi para o estabelecimento prisional. Estava ali sob a custódia do Estado e o Estado não conseguiu recuperar e ele saiu e praticou um novo crime. Bom, a reincidência no Brasil aumenta a pena, é uma agravante.
Mas se você considerar que o Estado falhou no tratamento daquele indivíduo, se você considerar que o Estado, na verdade, não fez o seu trabalho corretamente, você poderia discutir que, na verdade, há uma responsabilidade compartilhada. E esse livro aqui trata muito bem dessa questão, ainda, repito, ainda que não entre na parte da co-culpabilidade, da diminuição de pena. Ele faz um contexto social. Repito, eu não defendo todas as ideias que estão nesse livro e talvez nem a maioria, mas é muito importante que você tenha esse conteúdo aqui para participar de alguns debates de forma mais qualificada. E aqui eu quero, o nome do livro, o nome do autor estão aqui para vocês. E agora, apenas descer aqui rapidamente, aqui está a capa do livro, As Duas Faces do Gueto, e descendo rapidamente aqui veremos um trecho. Esse trecho aí está na página 42 deste livro. E é um trecho que nos ajuda a entender qual é a dinâmica do livro, porque ele traz algumas coisas que são de uma realidade muito distinta daquele que está lendo a obra. Então ele ajuda a conscientizar, a humanizar. Vejam, ele diz o seguinte, aumentando aqui, só para ficar mais fácil a leitura: a esse colapso da economia oficial corresponde o crescimento vertiginoso da economia informal, especialmente do tráfico de drogas. O comércio de narcóticos é, em muitas áreas do gueto, o único setor econômico em expansão. Olha só, o comércio de drogas, no caso, em muitas áreas do gueto é o único setor que está subindo, crescendo, conseguindo vender mais. Então isso já tem que ser levado em consideração. E o principal empregador de jovens sem trabalho. Então ele está dizendo que tem lá bar, padaria, loja, tem algumas coisas no gueto, mas aquilo não vai sobreviver por muito tempo, talvez. Aquilo não vai aumentar, não vai crescer. Muitas vezes não se consegue emprego nesses lugares, porque não está crescendo, não está recrutando profissionais. E aí ele diz que em muitos lugares o tráfico de drogas é o principal empregador de jovens sem trabalho. E eu repito, não significa que todo jovem vá para o tráfico de drogas, ou que todo jovem daquele lugar vá para o tráfico de drogas. Óbvio que não. Ele está dizendo que em muitos lugares é o principal empregador, é a principal oportunidade que passa pela cabeça de muita gente. Principalmente se a gente pensar naquela cultura da ostentação, o indivíduo que é criado em um ambiente que não consegue se desenvolver economicamente, e aí ele vê uma pessoa que está praticando crimes e tem um carro, tem uma moto, anda com roupa boa e ele não tem nem comida em casa. Então isso pode influenciar. Eu não estou dizendo que será determinante ou que será impositivo, mas sim que, segundo o autor, isso poderá influenciar. E aí ele continua: o único tipo de negócio que estes conhecem de perto e para o qual podem começar a trabalhar a partir dos 6 ou 8 anos de idade. Ou seja, em muitos lugares o tráfico de drogas passa a ser uma realidade até para quem tem 6, 7, 8 anos de idade. E ele fala vários outros exemplos sobre crianças que com determinada idade já ficam acostumadas a caírem no chão diante de um tiroteio, diante de um barulho semelhante ao de disparos de arma de fogo. Então isso vai influenciando. E aí ele finaliza dizendo: além disso, é também o único setor em que a discriminação racial, racional, mas acho que seria racial, não é uma barreira. Vamos só voltar aqui, página 42, exatamente, discriminação racial, tá errado ali o trecho. Ele fala que é também o único setor em que a discriminação racial não é uma barreira. Portanto, o que ele está falando aqui é basicamente que em determinados ambientes não é possível uma ignorância sobre o que acontece. Não é que isso vai determinar o futuro da pessoa, porque a gente sabe que muitas pessoas estão nesse ambiente e não se entregam à criminalidade, mas sim que isso poderá influenciar de forma massiva. E nessa mesma página 42 ele fala várias outras coisas. Coração do Gueto assistiu a uma proliferação de pequenos negócios, subproletários típicos das cidades do terceiro mundo, comerciantes de rua, vendedores de jornais, cigarros ou refrigerantes
por unidade. Ele fala sobre a invenção da classe baixa, da subclasse. Então é bem interessante entender o que ele fala sobre como a sociedade e a pobreza podem influenciar na política criminal. Como muitas vezes passa a ser, talvez, a opção mais fácil, a opção mais lucrativa, mais produtiva para muitas pessoas. Eu repito, não estou defendendo, mas apenas indicando a vocês a leitura desse interessante livro que é As Duas Faces do Gueto, de Loic Wacquant, da editora Boitempo, da Boitempo Editorial, e essa versão que eu tenho aqui é de 2008. Então sugiro que vocês procurem, porque vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo uma lista de transmissão para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente e diretamente lá no WhatsApp. Além disso, você encontrará artigos, vídeos, livros de minha autoria, livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.